direito e direto nos tímpanos. Uma pancada no seu conhecimento. Começa agora o podcast da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. Bom dia, sou Jorge Fernandes, servidor do TRT da Primeira Região e mediador sênior do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E hoje nós vamos fazer um podcast com o Kotaro Tuji, mais conhecido como Tuji, Master Coach e administrador especialista em gestão de pessoas. Ele vem para falar para a gente sobre comunicação harmoniosa e de paz, uma nova forma das pessoas se comunicarem e evitarem os conflitos. Dr. Kotaro, conta para a gente o que é comunicação harmoniosa e de paz. E gostaria de saber também se é a mesma coisa que comunicação não violenta. Olá a todos que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui na presença de todos. Bem, vamos falar sobre comunicação harmoniosa e de paz. A harmonia é um dos ingredientes mais fortes que tem no ser humano. E quando a gente fala harmonia, nós estamos falando de todas as áreas da vida que traz a comunicação. O que é que diz a harmonia? Nós só damos aquilo que nós temos. Então, o que é a harmonia? Por exemplo, eu preciso estar de bem comigo mesmo, eu preciso me entender, eu preciso me respeitar e eu também preciso me aceitar, para que eu possa ter harmonia comigo mesmo. E eu tendo harmonia comigo mesmo, fica muito mais fácil de eu também poder interagir com outras pessoas. E isso vai gerar também a paz. É nesse sentido que a harmonia traz. Ou seja, um olhar para dentro de si, olhar as questões que eu tenho em mim e transformá-lo em harmonia. Ou seja, conviver com isso da melhor forma possível. E assim eu consiga lidar melhor com outras pessoas. É nesse sentido a comunicação harmoniosa. Então, doutor Kotaro, a comunicação não harmoniosa parte de uma outra referência, de uma referência distinta da comunicação não violenta. Isso. Quando nós usamos, por exemplo, o termo comunicação não violenta, nós estamos olhando, por exemplo, o estado desejado onde a pessoa se encontra, que ela está no momento em que ela não está tendo uma comunicação harmoniosa. E quando a gente fala uma comunicação violenta, não necessariamente está só na agressividade, que é uma violência. A agressividade é uma violência. Mas tem outras comunicações, por exemplo, o olhar pode ser violento, uma palavra calma pode ser violenta, um gesto pode ser violenta. E tem um estudo muito interessante do Albert Mehrabian, que é um psicólogo muito da década de 50, ele fez um estudo sobre quando em conjunto, o que é que causa mais impacto na comunicação? As palavras, o tom da voz ou a linguagem corporal? E ele chegou num experimento interessante, que quando em conjunto, ele percebeu que as palavras afetavam 7%, o tom da voz 38% e a linguagem corporal 55%. Então, quando nós usamos o termo uma linguagem não violenta, nós ainda estamos no estado atual, que é uma reflexão de como eu me encontro. Aí, quando eu uso uma linguagem harmoniosa e em paz, eu passo a olhar para o meu estado desejado. O que é que eu preciso desenvolver em mim para sair de uma comunicação não violenta para uma comunicação harmoniosa e de paz? Ou seja, são conceitos parecidos, mas em estados diferentes. Um no estado atual e outro no estado desejado. De onde o senhor bebe essa fonte teórica? De onde o senhor bebe para poder desenvolver esse conceito de comunicação harmoniosa e de paz? Eu morei 26 anos no Japão. E o que é que eu percebi lá? Eu percebi que o japonês ele convive muito tempo dentro de uma empresa, dentro de uma organização, e eu percebi que ele quase não tem uma comunicação, né? E ele acaba utilizando muito os gestos. E quando eu vim para o Brasil, voltando ao Brasil novamente, eu percebi que o brasileiro ele é muito expressivo. Por exemplo, um japonês, quando está chateado, você vai olhar para ele, você não sabe se ele está chateado. O brasileiro não. A expressão facial, o tom da voz, ele é muito mais expressivo. E quando eu juntei esses dois lados, eu fui em busca de uma metodologia muito interessante, que é a programação neurolinguística. O que é que a programação neurolinguística trabalha? Um deles é a subjetividade humana. Como é que eu
transmito o meu comportamento com a minha subjetividade. Nós chamamos isso de mundo subjetivo. O que é meu mundo subjetivo? São as experiências que eu tive. Por exemplo, as pessoas mentem, fazem omissão, mas elas não aprenderam da mesma forma. Talvez uma pessoa aprendeu a dizer assim, alguém bateu numa casa, falou, cadê a tua mãe? Aí a mãe diz assim, diz para a pessoa que eu não estou. Isso é uma forma de omissão. Mas outro pode dizer assim, olha, deixa de ser besta, vai lá e diz que tu não está. Então, o que é que a programação neurolinguística traz? Ela traz que nós somos as nossas experiências. E o ser humano aprende o mesmo fato com várias experiências. E isso o torna completamente distinto das pessoas. Então, eu trago a mensagem da programação neurolinguística, do processo de coach. Estava falando aqui com o Jorge, um negócio muito interessante, que o coach no Brasil, ele tem uma conotação assim, muito motivacional, muito expansiva, em que parece que vai resolver o problema de todo mundo. Mas eu te asseguro que a metodologia que eu aprendi do Japão, da Alemanha, é uma metodologia assim, mais responsiva. O coach, ele não trabalha nada de psicologia, na área da abordagem um trauma, é algo mais leve, mais simples, que dá um suporte. Então é essa abordagem que eu trago. Kotaro, você falou que o povo japonês tem um comportamento bem distinto em relação ao povo brasileiro. O comportamento do brasileiro, que é mais expansivo, facilita na construção da comunicação harmoniosa de paz ou dificulta? Olha, essa é uma pergunta assim, muito interessante. Por exemplo, eu fui para o Japão na década de 89 e fui. E eu adoeci e tinha um formulário que era para preencher o motivo de eu faltar. E eu peguei o formulário e expliquei que semana passada eu estava doente e tive febre, o exame deu isso, fiz um relatório. E entreguei para o meu chefe e ele olhou para mim, muito sério, e falou, Tuji, isso é um problema seu. Nós não queremos saber os detalhes. Você só coloca assim, irei me ausentar por problemas pessoais. E eu tive um impacto muito grande. Eu falei, caramba, como é que eu vou ausentar só colocando motivos pessoais? E lá foi, e depois de 26 anos lá eu voltei, e eu tive um impacto muito grande. Por exemplo, se tu vai no hospital, a pessoa que está do teu lado, ele te pergunta as horas, e pergunta o tratamento, e tu já diz qual é a medicação. Se tu não fizer isso, tu te torna uma pessoa muito estranha. Então, o que é que eu percebi? Eu percebi que o Japão é muito reservado com a comunicação, e o brasileiro, eu acho que já se intromete demais. Então, eu acho que o meio termo, né, eu acho que o limite, até onde eu posso ir e até onde eu posso ficar. Mas eu acho que o brasileiro acaba sendo excessivo e o japonês é reservado demais. Eu acho que os dois daria uma medida certa. Muito bom. Kotaro, como podemos nos comunicar de dentro para fora? Olha, essa comunicação de dentro para fora, é aí que eu acredito que tem que ser uma combinação de profissionais. Por exemplo, você pegar um psicólogo muito bem preparado, ele vai desenvolver o material, porque tem uma criança dentro de nós que é aquela criança mimada, aquela criança que tem que ser do jeito dela, aquela criança que tem, vou chamar de movimentos interrompidos, aquelas questões que não foram bem resolvidas. E nós crescemos e trazemos tudo isso. Então, um bom psicólogo daria. Mas a gente precisa também, por exemplo, de um mediador muito experiente, aquela pessoa que consiga unir as questões, linkar os pontos de vista diferentes e colocar numa unidade só. Aí entra também um programador neurolinguístico que já entra no mundo da subjetividade. Eu acredito que uma combinação multidisciplinar é o que nós estamos precisando. Eu fiz um estudo sobre descobertas científicas e também descobertas de desenvolvimento humano. Eu percebi que eles não tinham todo. Eles pegaram o trabalho de uma parte, pegaram o trabalho de outra parte e foram vendo pedaços que as pessoas não chegaram até o final. E ele acabou o quê? Pegando aquele insight e dizer, poxa, está aqui a resposta. Então, eu acredito que uma combinação seria o ideal para nós podermos chegar a um consenso e um resultado melhor. E, na sua opinião, quais seriam os filtros que dificultam a comunicação harmoniosa, né? O que impede
uma pessoa de se comunicar de maneira harmoniosa e buscando a paz? Olha, tem várias abordagens para isso. Eu gostaria de usar uma da programação neurolinguística chamada metamodelo. A programação neurolinguística, ela tem uma abordagem que, por exemplo, tudo que chega até nós, pode ser alguém falando, eu lendo, eu assistindo, eu sentindo o cheiro de alguma coisa, isso chega até nós. Eu vou chamar de mundo externo. Assim que chega até nós, vai passar pela nossa memória sensorial. O que é a nossa memória sensorial? São nossos 5 sentidos: visão, a audição, a sinestesia, o sentimento, o cheiro e o paladar. Então, passa pela minha memória sensorial e eu vou usar uma linguagem didática. É como se nós tivéssemos filtros lá dentro. E, basicamente, nós temos 3 filtros nessa metodologia, que é o filtro da distorção, o filtro da deleção e o filtro da generalização. O que é que acontece? Digamos que uma pessoa chega até você e diga assim: olha, que bom, você chegou cedo. Então, tu vê que foi uma mensagem. Então, vai passar pelo meu sistema representacional, que é ver, ouvir e sentir, e depois eu vou o quê? Dar sentido a isso. Se eu for uma pessoa que distorço muito, pode ser que eu olhe para ela e digo: pronto, agora está vigiando a minha vida. Se eu chego cedo, se eu chego tarde, então a pessoa está o quê? Distorcendo. Mas também tem o filtro da deleção, que é aquela pessoa que sempre esteve preocupada com você, mas agora tu esqueceu tudo e está achando que ela está também de olho em você. E o que é a generalização? Eu pego vários fatos e condenso ele numa única situação. Por exemplo, quando as pessoas dizem todo político é corrupto, quer dizer, eu não tenho afirmação exata para afirmar. Então, o que seriam esses filtros? É o filtro da distorção, são pessoas que pegam uma informação e distorcem ela. Filtro da deleção, as pessoas pegam só uma parte e as outras elas desconsideram. E o filtro da distorção, eu pego uma amostra e coloco ele como um todo. Então, para nós desenvolvermos uma comunicação harmoniosa e paz, eu preciso desenvolver dentro de mim a menor distorção, deleção e a generalização. Então, tem algumas perguntas que ajudam a isso. Por exemplo, quando eu escuto um fato, ou um comentário, ou uma declaração, primeira coisa, eu tenho certeza de que realmente é assim? Isso que eu estou ouvindo, vendo e sentindo é uma questão minha que eu estou transferindo ou a pessoa realmente quer me ofender? Será que não está faltando alguma informação que eu despercebi? Então, quando eu começo a me questionar, eu coloco dentro de mim uma palavra que é muito interessante, que é chamada dúvida cabível. O que é uma dúvida cabível? É aquela dúvida que eu não tenho certeza exata da interpretação e do sentimento das pessoas. É muito complexo nós julgarmos a motivação de alguém. Então, para finalizar, essa pergunta, Jorge, foi muito interessante que você fez, tem um princípio que é o Dr. Albert Ellis, que ele é da psicologia, e fala um negócio interessante. Todos os eventos são neutros, nós que damos os sentidos para ela. Então, é nesse sentido que se eu tenho dentro de mim muita harmonia, muita paz e muita tranquilidade, eu sou mais acessível a dar um sentido mais bondoso. Por exemplo, quando alguém diz assim, digamos que você se preparou para sair de manhã para o trabalho, você vai chegar e com muita harmonia e você entra e diz assim: pessoal, bom dia! E as pessoas não correspondem. Rosto fechado, um tom assim amargurado. Meu amigo, você tem 2 opções. Tem várias, mas vamos fechar em 2. Uma é, bom, o pessoal aqui é mal-humorado, mal-educado, não estão de bem com a vida. Você vai ter uma reação. Mas você também pode dar um outro sentido. As pessoas estão tristes hoje. Talvez passando por algum problema que não sabe lidar com a emoção. Você vai ter uma outra reação. Eu quero te falar um negócio muito interessante, pessoal. Quando a gente pergunta, você gosta de pessoas raivosas? Não. Você gosta de pessoas arrogantes? Não. Pessoas injustas? Não. Você gosta de pessoas violentas? Não. Pois, amigo, cuidado para não te tornares naquilo que tu tanto odeia. Então, quando você ouvir algo, tenha cuidado para dar sentido.
não distorça, não delete e não generalize com tanta facilidade. Entendi. Então, nós todos temos os nossos filtros e temos que trabalhar racionalmente para mitigar um pouco a ação desses filtros, a fim de construir uma comunicação harmoniosa e de paz. É isso? Exatamente. É como se nós colocássemos aquelas perguntas poderosas na frente. Será que isso que eu ouvi, isso que eu interpretei, é uma verdade absoluta? É uma verdade absoluta isso que eu tenho? Então você tem que estar sempre se questionando, né? Isso não vai terminar, mas dá uma amenizada, por exemplo. Eu passo a ser mais flexível com aquela minha dureza de interpretação. Tentando sempre tentar ver a subjetividade da situação. Isso. Se efetivamente o que eu estou pensando é a realidade, não é isso? Exato. Uma linguagem mais popular, empatia. Entendi. Pronto, eu passo a ter mais empatia pela pessoa, eu passo a ter uma compreensão maior pela pessoa e um respeito pela situação dessa pessoa. Entendi. E você acha que a comunicação harmoniosa pode ser usada na família, com os amigos, no condomínio onde você mora, nas organizações? Você acha que pode ser aplicado em qualquer âmbito de convívio social? Olha só, eu fui fazer uma vez uma formação na Alemanha e eu percebi que a Alemanha é o berço da psicologia, tem muita área do comportamento, mas os alemães batem na mesa e eles falam alto e eu senti aquele impacto. Eu falei, caramba, cadê essa harmonia e paz aí? Depois eu fui entender. Uma vez eu vi um alemão e um japonês conversando numa negociação, é um negócio fantástico, tá? Um parece que está brigando e o outro está lá sossegado, mas eu fui ver que é o jeito dos alemães. Mas o que eu queria falar é o seguinte, eu passei um tempo lá e o que foi que eu percebi? Eu percebi que alguns treinamentos institucionais e executivos dos alemães, eles estavam trazendo a vida pessoal e familiar. E eu falei, peraí, poxa, eu participei de alguns treinamentos no Japão, meu amigo, empresa, negócio. Tu vem para o Brasil, bom, me corrija se eu estiver errado, né? Deixa o teu problema pessoal fora. E eu falei, e os alemães não, os alemães estavam trazendo, olha, não que eu vá falar da minha vida pessoal no trabalho, mas como é que eu vou ter uma comunicação harmoniosa e em paz, não violenta, dentro do meu ambiente de trabalho, se em casa eu não sou assim? Se comigo mesmo eu não sou assim? Então, quando nós trazemos essa abordagem para dentro de uma empresa, nós também trazemos, por exemplo, dentro de uma família, como é possível eu distorcer menos, eu deletar menos, e eu generalizar menos. Por exemplo, todo adolescente é aborrecido. Isso é uma generalização. Toda esposa é estressada. Então, isso é uma generalização. Ou então, quando a esposa chega e diz assim, poxa, tudo que eu te peço, tu não faz. Poxa, será que não teve uma única vez que o coitado fez alguma coisa na vida? Então, isso é muito hábil dentro da família e também na vida pessoal. Então, eu tenho muita dificuldade de ver o progresso dentro de uma instituição se ele não melhorar em casa e na vida pessoal. É sistêmico isso. Então, aquele ditado que a gente está acostumado a ouvir, que quando entra no trabalho esquece os problemas de casa, não é verdade. Não é verdade. É uma fachada. Ele está lá dentro. É verdade, Jorge. E você acha que, nesse particular, os alemães convivem melhor com isso? Convive, porque ele, quando vai fazer um treinamento, ele estende isso para casa. Porque ele está pegando, por exemplo, um exemplo, né, comunicação não verbal. Poxa, vem um treinamento comunicação não violenta. Ele aprende e ele passa a tratar o colega melhor, mas chega em casa e ele não consegue enxergar isso. Então, se o facilitador der um link abrindo uma porta para ele ir para a casa dele, pode ser que ele já melhore a comunicação com a esposa ou com o marido, ou com o filho e a filha, e até com o vizinho. Olha, ele vai ser uma pessoa mais integrada e muito mais forte. Então, a comunicação harmoniosa de paz pode ser tranquilamente utilizada na mediação e na própria conciliação no Poder Judiciário. Com certeza. Jorge, deixa eu falar um negócio que uma coisa eu vi interessante. Uma vez eu faço atendimentos pessoais e eu me lembro que num workshop aberto ao público, uma pessoa falou assim, não, mas o trânsito brasileiro é muito violento. E as pessoas, aquilo é uma comunicação violenta. A buzina é uma comunicação violenta. A pessoa te ultrapassar, abrir o vidro, te xingar, isso é uma comunicação. Eu fico imaginando, ele está vindo para o trabalho.
como que ele vai subir o elevador e vai dar um bom dia feliz aqui? Não vem, meu amigo. Ele já vem já pilhado, preparado para maltratar alguém. Então, o que é que tinha que acontecer? E essa pessoa falou o seguinte: Etuge, eu não vou dirigir bem, não tem como. Olha como as pessoas dirigem. Eu também quero trazer um pouquinho para a autorresponsabilidade. As pessoas querem se comunicar harmoniosamente em paz só se as pessoas receberem isso. Por isso que eu sempre bato na tecla. Nós só damos o que nós temos. O bom dia é seu, meu amigo. O sorriso é seu. Senão, você vai ser daquelas pessoas que vai dizer, você sai feliz da sua casa, entrou no trabalho, tu vai pegar uma pessoa que não está no momento e tu vai dizer assim, olha, acabou meu dia. Não permita que as pessoas comandem como vai ser o seu dia. É nesse sentido que ela pode sair de uma comunicação não violenta para uma comunicação harmoniosa e de paz. Então, pelo que eu entendi, você pode usar a comunicação harmoniosa e de paz em qualquer âmbito da tua vida. E qual é a grande colaboração que essa comunicação pode trazer para o Poder Judiciário, em especial para o Poder Judiciário Trabalhista? Poxa, eu tenho feito vários trabalhos no TRT, também tive alguma aproximação no TRT do Japão, tem muita diferença, mas o conceito é o mesmo, fazer com que a sociedade e o trabalhador e as empresas possam ter harmonia e paz também. Eu não consigo ver a produtividade, o relacionamento intra e interpessoal, se a pessoa não estiver se comunicando harmoniosamente. Por exemplo, eu vou participar de uma reunião. Se ali no tribunal não houver uma comunicação harmoniosa em paz, as pessoas vão levar para o lado pessoal. As pessoas vão criar barreiras. Se eu estou gerindo a minha equipe e eu não tenho uma comunicação harmoniosa em paz, isso vai afetar a autoestima das pessoas, a produtividade e o relacionamento. O Brasil, o mundo, é um país de relacionamento. É por isso que tem um texto que diz assim: os gestores, os executivos deveriam ler mais romance, porque tudo é uma questão de relacionamento. E o ingrediente número 1 do relacionamento é a comunicação. Tenho certeza que o tribunal pode se beneficiar muito bem se as pessoas tiverem uma comunicação harmoniosa, respeitosa e de paz. E qual é o conselho que você dá para as pessoas que querem se aprofundar mais, entender melhor como funciona a comunicação harmoniosa e de paz? O que você recomendaria? Olha, eu recomendaria o primeiro passo, digamos que a pessoa queira fazer sozinho. Eu vou dar uma dica, sozinho. Eu não quero treinamento, eu não quero assistir nada, eu só quero resolver só. Eu vou te dar uma dica de como é que tu já pode fazer isso, pelo menos sozinho. Olha só, como é que você avalia o atendimento ao público no Brasil? Quando eu faço essa pergunta, muitas pessoas dizem, poxa, tu não é tão bom, tá, tudo bem. Deixa eu te falar um negócio interessante. Eu vou falar um pouquinho sobre crenças. Rapidamente, para finalizar esse assunto. Crenças. O que são crenças? É uma ideia fixa que eu tenho sobre algo. É os meus princípios, é a minha verdade. Todo comportamento tem uma crença subjacente. Alterou a crença, altera o comportamento. Então, eu sempre brinco com as pessoas. Eu digo assim, eu vou falar uma frase e você repete. Repete não, você complementa ela. E você complementando vai aparecer inconscientemente a tua crença. Por exemplo, aí às vezes se eu estou numa palestra, eu falo assim, brincando para as pessoas. Bateu. Levou. Não levo. Desaforo para casa. Eu pago com a mesma moeda. Te desejo em dobro. O que desejas para mim. Não tem como, meu amigo. Presta bem atenção no que acontece nesse conceito. Bateu, levou. Meu amigo, as pessoas vão nos bater. É com uma palavra, é com uma linguagem corporal. Elas não estão bem, colega. Então, elas vão nos bater. E se elas não bater, olha o que você falou. Nós falamos, bateu, levou. Meu amigo, tu vai retrucar. Então, não tem como tu ter uma comunicação harmoniosa. Aí o outro, eu pago com a mesma moeda. Então, se te der uma moeda da generosidade, tu vais dar a moeda da generosidade. E se te der a moeda da injustiça? Lá vai tu dar a moeda da injustiça. Aí o pior de todos, não leva o desaforo para casa. Colega, tem que levar. O brasileiro é muito interessante. Uma vez eu vi uma mãe e um pai, o filho chegou mordido da escola, chorando. O que foi, meu filho? Não, me morderam na escola. Te morderam na escola? Olha, tu presta bem atenção.
tu vai lá e tu morde. Porque se tu vier mordido de novo... Ou seja, às vezes nós aprendemos isso desde criança. E quando crescemos, vimos que isso não é errado. Mas está arraigado, é uma crença nossa. Meu amigo, leva-se desaforo para casa. Sabe o que é o desaforo? Quando a gente fala de desaforo para casa, tu não necessariamente tem que levar para casa. Mas tu tem que entender que eu não posso rebater. E o outro, que eu te recomendo, a gente vê isso muito em mídias sociais, te desejo em dobro. Meu amigo, tu para com isso. Porque se a pessoa te desejar uma desgraça, tu está desejando o dobro. Então é aquilo, lá tu te tornaste naquilo que tu tanto odeia. Então, esses 4 conceitos, se você já melhorar, tipo, às vezes eu levo desaforo para casa, nem sempre eu pago com a mesma moeda. Ou então, bateu, nem sempre leva. Quando eu falo nem sempre, tem vezes que tu vai bater, mas nem sempre. E não deseja em dobro nada para as pessoas, deseja só paz e felicidade. Isso já é uma forma de você melhorar dentro da sua própria existência. Agora, se você quiser aprofundar isso, talvez você possa fazer um treinamento de programação neurolinguística, mas olha, procura um negócio sério e não vai aí para o oba-oba que tu vai ter dificuldade. Ou uma parte da psicologia positiva, enfim, tem muitos ramos, mas te recomendo já fazer essa meditação em casa, que tu já vai dar uma melhorada sistematicamente. Então, deixa eu ver se eu entendi. Na verdade, não é a passividade absoluta. É escolher o momento que você vai reagir ou não, em função até do mal que aquilo vai te causar, é isso? Exatamente. É mais ou menos assim, não leva para casa o que não é teu. Às vezes tu está bem disposto, está alegre, e vem uma pessoa que não está nesse momento. Então ela vai o quê? Te instigar a vir aquele teu lado, teu que não é tão bom. Pessoal, todos nós temos 2 lados, um lado bom e um lado que não é tão bom. Então tem pessoas que são especialistas em instigar o nosso lado que não é tão bom. Não deixa ele vir com tanta facilidade. O que é teu e o que não é teu, você devolve para as pessoas. E você passa a ter um pouco mais de harmonia e paz. E tem até algumas pessoas que fazem isso propositalmente, né? Propositalmente. Para tirar você do seu estado homeostático, da tua serenidade. Exatamente. Né? Às vezes com um objetivo escuso, não é isso? É. E outra coisa que eu queria, adoro o nosso país, o Brasil é um país fantástico, mas eu tinha um amigo meu, inclusive ele é do Rio, e toda vez que ele chegava lá no Japão, ele deitava e dizia assim, Tuji, que paz. E fazia 26 anos que eu não botava o pé, e eu falei, o que ele fala? Voltei faz 4 anos. É desafiador, colega, aqui. Olha, é desafiador. Tu faz um pedido, não chega no horário, o outro se aborrece, a pessoa não tem boa vontade. Enfim, colega, aqui o brasileiro... É por isso que eu entendi que o brasileiro, ele é alegre. Porque se tu não tiver alegria, olha, não é fácil. A verdade é essa. Tuji, acabei te chamando de Tuji, porque percebo que essa é a forma harmoniosa que você convive com a sua família e com seus amigos. Sim. Então, Tuji, eu ia te fazer um último pedido, né? Deixar você, primeiro, agradecer pela sua presença aqui na Escola Judicial, dizer que esse podcast vai ficar disponível para os juízes, para eles assistirem na plataforma Moodle aqui do TRT, e abrir um espaço para você finalizar a tua apresentação da maneira que você achar mais conveniente. Poxa, é um prazer estar com vocês aqui. Passei 26 anos no Japão. Eu saí daqui em 89 com a premissa de que eu não acreditava no país e fui para o Japão, passei 26 anos e aprendi muita coisa. E eu fui ver que eu tenho meu lado brasileiro, gosto daqui, sou apaixonado. E voltei faz 4 anos, tá? Tenho o Instituto Internacional Japonês de Coaching, onde nós trabalhamos a área de desenvolvimento humano. E eu trago nessa abordagem o Japão, a Alemanha e também o Brasil. Sabe, eu acho que os 3 juntos dá uma consistência muito grande. E também trabalho na área privada, na área pública, que é um local assim que eu nunca imaginei trabalhar, mas atendo às secretarias de administração, turismo, Procuradoria-Geral do Estado e o Tribunal, que é um parceiro que eu tenho de longa data. Então, o meu muito obrigado. O Brasil é um país maravilhoso. Acreditem no serviço público, que é um ponto muito chave. Às vezes as coisas não são como nós gostaríamos que saísse. Às vezes as pessoas acham que eu estou brincando. Quando eu entro no tribunal, eu fui agora no tribunal lá do Campo Grande, do Pará e aqui do Rio, a gente olha, pessoal, 10-0 no Tribunal do Japão. O Tribunal do Japão, meu amigo, é no ventilador. É um negócio assim, o sistema
estadual, público do Japão, não é fácil. Nós temos aqui um império. Eu acho que é acreditar mais união, que nós conseguimos ter um resultado fantástico. E caso as pessoas queiram se comunicar contigo para obter mais informações, você vai deixar seu contato na escola e elas podem entrar em contato contigo para tirar dúvidas, Isso, para tirar dúvidas. Eu faço atendimentos individuais em esfera pessoal, familiar e também institucional, carreira. E olha, eu sempre digo, brincando, se você quiser se livrar do seu problema de estimação, eu com certeza posso dar uma contribuição. Vou deixar o meu contato aqui, @Kotaro_Tuji, que é o meu Instagram, onde eu respondo as dúvidas. Um abraço a todos e muito obrigado pela oportunidade. Um abraço a você também, Tuji. Você está indo agora para... Daqui eu estou indo para o Amapá, que eu vou fazer essa mesma palestra, só que vai ser uma palestra para o TRT lá do Amapá. Boa viagem. Obrigado, um abraço a todos. Curtiu? Quer ganhar 1 hora de formação? Direito nos Tímpanos também te oferece essa possibilidade. Basta clicar no link abaixo e responder as perguntas do questionário. É rápido, fácil e indolor. E vale 1 hora.